Livro de Deuteronômio, capítulo 1. Estas são as palavras transmitidas por Moisés a todo o povo de Israel no deserto, a leste, do outro lado do Jordão, na planície defronte do Mar Vermelho, entre Parã e Tofel, Labã, Azerote e Di-Zavá. Em 11 dias de marcha pelo caminho dos montes de Seir, é possível ir de Horebe a Cades Barneia. No 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés proclamou aos filhos de Israel, conforme tudo o que Yahvé lhe ordenara a respeito deles. Este fato ocorreu logo depois que Moisés derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que vivia em Asterote. Quando os israelitas estavam do outro lado do Jordão, a leste, nas terras de Moabe, Moisés começou a explicar ao povo esta Torá, a lei, dizendo: Assim falou-nos Yahvé, nosso Deus, no Horebe: Já permanecestes tempo suficiente neste lugar. Levantai vosso acampamento e retomai vossa caminhada em direção à região serrana dos amorreus. Ide a todos os povos vizinhos no vale do rio Jordão, na Arabá, pela faixa de terra de relevo variável entre a planície costeira e as montanhas, a Cefalá, no Neguebe, e ao longo da faixa litorânea do mar Mediterrâneo, a terra dos cananeus, e ao Líbano até o grande rio, o Eufrates. Eis, portanto, a terra que eu vos dei. Entrai para possuir a terra que o Senhor, sob juramento, prometera dar a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, e depois deles a sua descendência. Naquele tempo eu vos afirmei: sozinho eu não sou capaz de conduzir-vos. O Eterno vosso Deus vos multiplicou, e eis que hoje sois tão numerosos como as estrelas do céu. Que Yahvé, Deus dos vossos pais, vos multiplique 1000 vezes mais e vos abençoe conforme vos prometeu. Como poderia eu sozinho levar as vossas cargas, vossos problemas, vossas questões e litígios? Elegei homens sábios, inteligentes e competentes para cada uma das vossas tribos, e eu os constituirei vossos chefes. Então vós me respondestes: O que propões é bom e útil. Assim convoquei os chefes das tribos, homens sábios e experientes, e os designei para chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10, além dos oficiais, escribas para cada tribo. Naquela ocasião, ordenei aos vossos juízes: ouvireis vossos irmãos para fazerdes justiça entre um homem e seu irmão, ou o estrangeiro que habita com ele. Não façais acepção de pessoas no julgamento, ouvireis de igual modo o pequeno e o grande. A ninguém temais, porque a sentença é de Deus. Se a causa for muito difícil para vós, dirigi-la-eis a mim, para que eu a ouça. E assim naquela época eu vos dei orientação a respeito de tudo o que deveríeis fazer. Mais tarde, conforme Yahvé, o nosso Deus, nos havia ordenado, partimos de Horebe e marchamos em direção à serra dos amorreus, atravessando todo aquele imenso e terrível deserto. Vós bem ouvistes. E assim chegamos a Cades Barneia. Então eu vos disse: chegastes à montanha dos amorreus que o Eterno nosso Deus nos dará. Eis que Yahvé teu Deus te entregou esta terra. Sobe, pois, para possuí-la conforme te ordenou o Senhor Deus dos teus pais. Não tenhas medo, nem te apavores. Vós todos então vos achegastes a mim para sugerir: enviemos homens à nossa frente em missão de reconhecimento à região por nós, e nos informem por qual caminho deveremos subir e a respeito das cidades em que poderemos entrar. A ideia pareceu-me boa, de modo que tomei dentre vós 12 homens, um de cada tribo. Eles partiram subindo a região montanhosa e chegaram ao vale de Escol, explorando-o. Tomaram consigo dos frutos da região e nos trouxeram, relatando-nos o seguinte: a terra que o Senhor nosso Deus nos dará é boa. Contudo, vós não quisestes subir, rebelando-vos contra a ordem de Yahvé, vosso Deus. E murmurastes nas vossas tendas: o Senhor deve estar com ódio de nós.
fez-nos sair da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Para onde iremos? Nossos irmãos nos desencorajaram, afirmando: é um povo mais numeroso e de estatura mais alta do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. Também vimos ali Enaquins, os descendentes dos gigantes. Então vos declarei: não fiqueis aterrorizados, nem tenhais medo deles. Yahvé vosso Deus é quem vai à vossa frente. Ele combaterá a vosso favor do mesmo modo como já fez convosco no Egito, diante dos vossos olhos. Também no deserto observaste como Yahvé teu Deus te levou, como um homem conduz seu filho amado por todo o caminho que percorrestes até que chegasseis a este lugar. Apesar disso, ninguém dentre vós confiava no Senhor vosso Deus, que vos precedia no caminho, procurando um lugar para o vosso acampamento, de noite por meio do sinal do fogo, para que pudesseis enxergar o caminho que percorríeis, e durante o dia por meio da grande nuvem. E Moisés continuou suas palavras. Quando o Senhor ouviu vossas queixas e ladainhas, ele ficou extremamente irado e proclamou esse juramento: nenhum dos homens dessa geração perversa verá a boa terra que eu jurei dar a vossos pais, exceto Calebe, filho de Jefoné. Ele verá, e eu darei a ele e aos seus descendentes a terra em que pisou, pois seguiu Yahvé fielmente de todo o coração. Por vossa causa o Senhor enfureceu-se até mesmo contra mim e determinou: igualmente tu não entrarás na terra prometida. Contudo, teu auxiliar Josué, filho de Num, entrará. Encoraja-o, porquanto é ele quem conduzirá o povo de Israel a tomar posse da terra. Vossos meninos, entretanto, dos quais dizeis que seriam tomados como presa, vossos filhos que ainda não sabem discernir entre o bem e o mal, são eles que lá estarão. Eu darei a terra a eles para que a dominem. Quanto a vós, dai meia volta agora mesmo e parti pelo deserto em direção ao Mar Vermelho. Vós, porém, me rogastes: pecamos contra Yahvé nosso Deus. Vamos subir para lutar, conforme nos ordenou o Senhor nosso Deus. Cada um dentre vós preparou-se com as armas de guerra, achando que seria fácil subir aquela região montanhosa. Então Yahvé falou comigo: dize-lhes assim: não subais nem luteis, para não serdes vencidos por vossos inimigos, pois eu não estarei no vosso meio. Assim vos comuniquei. Contudo, não me ouvistes, rebelando-vos contra as ordens de Yahvé, o Senhor. Subistes presunçosamente em direção à montanha. O povo amorreu que habitava aquela região montanhosa saiu contra vós, perseguindo-vos como abelhas enfurecidas, e vos arrasou desde Seir até Ormá. Voltastes e pranteastes grandemente diante de Yahvé. Todavia o Senhor não deu ouvidos aos vossos clamores e lamentos, nem mesmo vos deu atenção. E por isso tivestes que morar em Cádiz, onde permanecestes durante muito tempo. Capítulo 2. Foi assim que demos meia volta e partimos novamente para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho, exatamente como Yahvé me ordenara. E durante muitos anos andamos em redor dos montes de Seir. Então o Senhor falou comigo: já rodeastes bastante esta montanha. Dirigi-vos agora para o norte. Ordena ao povo: vós estáis passando pelo território dos vossos irmãos, os descendentes de Esaú, que habitam em Seir. Eles vos temem, de modo que deveis ter muito cuidado. Não os provoqueis, pois nada vos darei da terra deles, nem sequer o espaço de um pé do seu território, porquanto foi a Esaú que eu dei a posse dos montes de Seir. Comprareis deles o alimento para comer e a água para beber, a preço de prata pagareis a eles, pois o Eterno teu Deus vos tem abençoado em todo o trabalho da vossa mão. Ele acompanhou a vossa caminhada por esse imenso deserto. Eis que durante 40 anos Yahvé teu Deus tem estado convosco, e absolutamente nada vos tem faltado. Assim, portanto, cruzamos o território dos nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e passamos pelo caminho de Arabá, da planície de Elat e Ezion-Geber. Retornamos e seguimos pela rota do deserto de Moabe. Então
o Senhor falou comigo: não molestes os moabitas e não os provoques à guerra, pois nada vos darei da terra que pertence a eles. Eu dei a região de Ar como propriedade aos descendentes de Ló. Antigamente os Emins habitavam nessas terras. Era um povo forte e numeroso, homens altos como os gigantes Enaquins. Assim como os Enaquins, os Emins também eram considerados Refaíns, raça de gigantes. Os moabitas, no entanto, chamam-nos de Emins. Também em Seir antigamente habitavam os Oreus, mas os descendentes de Esaú os expulsaram e os extinguiram, e se estabeleceram no seu lugar, assim como Israel fez para se apossar da terra que Yahvé lhe dera. Agora levantai vosso acampamento e atravessai o vale de Zered, e assim atravessamos o vale e o ribeiro de Zered. Transcorreram-se 38 anos entre a época em que partimos de Cades Barneia e a nossa travessia do ribeiro de Zered, período no qual ocorreu o que o Senhor nos havia prevenido como juramento. Morreram todos os homens daquela geração que tinham idade de servir ao exército na guerra. A mão de Yahvé estava contra eles, eliminando-os do acampamento até a sua completa destruição. Quando todos os homens capacitados para a guerra foram eliminados do meio do povo pela morte, o Senhor falou comigo: hoje estás atravessando o território de Moabe pela região de Ar, e te aproximas da fronteira dos Amonitas. Não sejais hostis a eles, pois não vos darei parte alguma da terra que pertence aos Amonitas, porquanto eu entreguei essas terras aos descendentes de Ló. Esta região também era considerada terra de gigantes, os refaíns que ali habitavam na antiguidade. Os amonitas os chamavam de Zanzumins. Haviam muitos deles e eram altos, fortes como os Enaquins. O Senhor extinguiu os Zanzumins e os amonitas ocuparam a região e se estabeleceram ali. O Senhor fez o mesmo em benefício dos filhos de Esaú que vivem em Seir, quando exterminou os Oreus diante deles. Os descendentes de Esaú os expulsaram e passaram a habitar aquelas terras até este dia. Semelhante fato ocorreu aos Aveus, que habitavam em povoados próximos de Gaza, no litoral do mar Mediterrâneo. Os Caftoritas, vindos de Gaftor, a ilha de Creta, os aniquilaram e passaram a morar na cidade deles. Vamos, levantai vosso acampamento e atravessai o ribeiro de Amon. Eis que entrego em tuas mãos o amorreu Sihon, Sehon, rei dos Esbom, Esbom com sua terra. Começa, pois, a conquista. Entra imediatamente em guerra contra ele. A partir de hoje começo a espalhar o terror e o medo de ti em meio aos povos que existem sob o céu. Eles ouvirão a tua fama, tremerão de medo diante de ti e desfalecerão. Então, do deserto de Quedemote, enviei mensageiros a Sehon, rei de Esbom, oferecendo paz e solicitando: deixa-nos passar pela tua terra, seguiremos somente pela estrada principal. Não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda. Quanto ao alimento que necessitamos, tu nos venderás por preço em prata tanto a comida que comeremos como toda a água que bebermos. Então somente permita-nos passar a pé, como fizeram os descendentes de Esaú que habitam em Seir e os moabitas que moram na região de Ar. Assim chegaremos ao Jordão e, atravessando-o, adentraremos a terra que Yahvé nosso Deus nos dá por herança. Contudo, Sehon, rei de Esbom, não permitiu-nos passar por suas terras, pois o Eterno, seu Deus, lhe endureceu o espírito e lhe obstinou o coração, para o entregar na tua mão, como hoje ficou notório. Então Yahvé, o Senhor, falou comigo: eis que já comecei a entregar-te Sehon, juntamente com toda a sua terra. Começa, pois, a conquista para tomar posse das terras dele. Assim Sehon saiu ao nosso encontro com todo o seu exército para batalhar em Jaza. Entretanto, o Senhor nosso Deus nos-lo entregou e nós os derrotamos, a ele, aos seus filhos e a todo o seu povo. Naquela época, apossamo-nos de todas as suas cidades e as aniquilamos por completo, como anátema, matando homens, mulheres e crianças, sem deixar um só sobrevivente. Contudo, ficamos com o gado e com os objetos de valor que encontramos nas cidades, tudo como despojo de guerra. Desde Aroer, junto ao ribeiro de Amon, e a cidade que fica no mesmo vale, até Gileade,
Não houve cidade inexpugnável, fortificada com muros altos demais para nós, e Yahvé nosso Deus nos-las entregou todas. Somente a terra dos amonitas não te aproximaste, isso é, de toda a área do vale do Jaboque e as cidades da região montanhosa, e de tudo o que Yahvé o Senhor nos tinha proibido. Capítulo 3. Depois retornamos e subimos em direção a Bazã. Og, rei de Bazã, saiu com todo o seu exército a fim de lutar contra nós na cidade de Edrei. Então o Senhor falou comigo: não o temas, pois entreguei em tua mão, tanto a ele como todo o seu povo e a sua terra. Far-lhe-ás exatamente como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. Assim deu-nos Yahvé nosso Deus em nossas mãos também Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo, e nós o combatemos até que nenhum sobrevivente lhe restasse. Apossamo-nos então de todas as suas cidades. Não houve povoado que não tomássemos. 60 cidades, todo o distrito real de Argobi, o reino de Og em Bazã. Todas essas cidades eram fortificadas com altos muros, portas e trancas. Além delas, havia várias cidades nos campos abertas e sem muros. Destruímos-las totalmente, como fizemos a Seom, rei de Esbom, fazendo perecer como anátema em sacrifício completo, cada uma das cidades com os seus homens, suas mulheres e crianças. Porém, todo o gado e o despojo das cidades tornamos para nós por presa. Foi dessa maneira que naquele tempo tomamos a cidade dos 2 reis amorreus no outro lado, a leste do Jordão, que se estende desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon. Os sidônios denominam o Hermon de Sirion, os amorreus o chamam de Senir. Conquistamos todas as cidades do Planalto e toda a região de Gileade e de Bazã, até as cidades de Salcá e Edrei, cidades do reino de Og, na parte leste de Bazã. Og, rei de Bazã, foi o último rei da raça de gigantes chamados Refaíns. O seu sarcófago, feito de ferro, media 4 metros de comprimento por 1,80 metros de largura, de acordo com o sistema de medidas usado naquela época. A cama mortuária de Og ainda está na cidade de Rabá, cidade dos Amonitas. De toda a terra da qual tomamos posse naquele tempo, o território que vai de Aroer, junto ao ribeiro de Arnon, até mais da metade dos montes de Gileade com suas cidades, entreguei-o às tribos de Ruben e de Gade. A meia tribo de Manassés dei o restante dos montes de Gileade e todo o território de Bazã, o reino de Og. Toda a região de Argobi em Bazã era conhecida na antiguidade como a terra dos Refaíns. Jair, um descendente de Manassés, conquistou toda a região de Argobi até os limites dos Gesuritas e dos Macatitas. Essa região recebeu seu nome, de modo que até nesses dias Bazã é também chamada de Avot-Lair, ou fazendas de Jair. A Maquir dei Gileade, mas aos Rubenitas e Gaditas dei desde Gileade até ao vale de Armon, cujo meio serve de fronteira, e até ao ribeiro de Jaboque, o limite dos filhos de Amon. Como igualmente a Arabá, a planície, a passagem para o outro lado do Jordão como fronteira ocidental desde Quinerete até o mar de Arabá, que é o mar salgado, aos pés das colinas de Pisga para o oriente. Foi então que naquela ocasião eu vos transmiti essa ordem. Yahvé vosso Deus entregou-vos essa terra como propriedade. Vós, guerreiros, homens fortes, marchareis à frente dos vossos irmãos, os filhos de Israel, armados para a batalha. Somente vossas mulheres, vossas crianças e vosso gado, que eu sei que possuís, permanecerão nas cidades que vos dei, até que Yahvé tenha dado repouso aos vossos irmãos, como a vós, e que também eles tenham conquistado a terra que o Senhor Deus lhes entregará, no outro lado do Jordão. Voltareis então cada um para a propriedade que eu vos dei. Nesta mesma época ordenei a Josué: teus olhos foram testemunhas de tudo o que Yahvé, nosso Deus, fez a esses 2 reis, pois assim fará Yahvé a todos os reinos por onde passares. Portanto, não tenhais medo deles, pois quem combate por vós é o Yahvé, o Senhor vosso Deus. Roguei então a Yahvé: ó eterno Deus, meu soberano Senhor, começaste a mostrar ao teu servo tua grandeza e o poder da tua mão,
Pois que força divina há nos céus ou na terra que possa realizar as tuas obras e os teus sinais prodigiosos? Permita-me atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra que se encontra do outro lado do Jordão, a esplêndida região montanhosa e o Líbano. Contudo, por vossa causa, o Senhor irritou-se contra mim e não quis me atender às súplicas. Yahvé respondeu-me apenas: basta, não me fales mais nada a esse respeito. Sobe, pois, ao ponto mais alto das colinas de Pisga e observe a paisagem que se avista ao norte para o sul, a leste para o oeste. Veja a terra com os teus próprios olhos, porquanto não vais atravessar esse Jordão. Passa tuas ordens a Josué, encoraja-o e fortifica-o, pois é ele quem vai atravessar a frente deste povo, fazendo-o tomar posse da terra que estás contemplando. Então ficamos acampados no vale diante de Bet-peor. Capítulo 4. Mais tarde, Moisés falou ao povo de Israel: agora, portanto, ó Israel, ouve as leis e as instruções que eu hoje vos ensino a praticar, a fim de que vivais e entreis para possuir a terra que Yahvé, o Senhor Deus dos vossos antepassados, vos dá. Nada acrescentareis ao que eu passo a vos ordenar, e nada tirareis também. Observareis os mandamentos de Yahvé, vosso Deus, exatamente como vos prescrevo. Vossos olhos foram testemunhas do que Yahvé realizou em Baal-peor. O Senhor, o vosso Deus, exterminou da sua comunidade todos os que preferiram seguir a Baal-peor. Quanto a vós, entretanto, permanecestes apegados a Yahvé, vosso Deus, e por esse motivo estáis todos vivos até hoje. Eis que vos ensinei todos os estatutos e normas, conforme Yahvé, meu Deus, me ordenara, para que os coloqueis em prática na terra em que estáis adentrando, com o objetivo de tomardes posse dela. Sendo assim, cuidai de obedecer-lhes e praticá-los, pois desta maneira todos os demais povos observarão a sabedoria e o correto juízo que tendes. Ao ouvir todos esses decretos, os povos dirão: em verdade, essa grande nação é constituída de um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo e pessoal como o Senhor nosso Deus sempre que o invocamos? E qual a grande nação que tenha leis e preceitos tão justos como esta Torá, lei que eu vos estou apresentando nesse dia? Tão somente guarda-te a ti mesmo e cuida bem da tua própria alma, a fim de que jamais te esqueças dos muitos sinais que os teus olhos contemplaram, e para que tais vivas recordações nunca se apartem do teu coração em nenhum dia da tua vida. Ensina-as com dedicação aos teus filhos e aos teus netos. No dia em que estavas diante de Yahvé teu Deus no Horebe, quando o Senhor me ordenou: reúne-me o povo para que eu os faça ouvir a minha palavra, a fim de que aprendam a respeitar-me com amor reverente por todo o tempo em que viverem sobre a face da terra. E assim ensinem os vossos filhos. Vós vos aproximastes, postando-vos ao pé do monte. Toda a montanha ardia em chamas que subiam até o céu, e estava envolvida por uma nuvem escura e densa. Então, de repente, Yahvé falou a todos vós do meio das chamas. Ouvieis claramente o som das palavras, mas não pudestes ver ninguém, nenhum ser tomou forma, nada além de uma voz poderosa. Ele vos revelou então a aliança que vos ordenara obedecer, os 10 mandamentos, escrevendo-os sobre 2 tábuas de pedra. Nesta mesma época, Yahvé mandou-me ensinar-vos juízos e decretos, para que os cumprais na terra a qual estáis adentrando para herdá-la. Ficai, portanto, muito atentos a vós mesmos, uma vez que nenhuma forma vistes no dia em que Yahvé vos falou no monte Horebe, no meio do fogo. Não vos permitais corromper, fazendo para vós uma imagem esculpida em forma de ídolo, uma figura de ser humano, homem ou mulher, figura de qualquer animal em toda a terra, de qualquer ave que percorre os céus, de qualquer criatura que se move rente ao solo, ou figura de qualquer animal que vive nas águas debaixo da terra. Tudo isso para que, ao levantardes os teus olhos em direção ao céu, e observardes o sol, a lua, as estrelas, e todos os demais corpos celestes,
Não te deixes seduzir por esses astros para adorá-los e servi-los, porquanto são apenas coisas que Yahvé, o teu Deus, distribuiu entre todos os povos que vivem debaixo do céu. Contudo, quanto a vós, o Senhor vos tomou e tirou do meio da fornalha de fundir ferro do Egito, a fim de que sejais o povo da herança de Yahvé, como hoje se observa claramente. Por vossa causa, o Senhor irou-se contra mim, jurando que eu também não atravessaria o Jordão e não entraria na boa terra que Yahvé teu Deus está te propiciando como herança. Eis que eu vou morrer deste lado da terra sem atravessar o Jordão. Vós, porém, atravessareis e tomareis posse daquela boa terra. Entretanto, ficai atentos a vós mesmos, para não vos esquecerdes da aliança que Yahvé, vosso Deus, estabeleceu convosco, e não fazerdes qualquer tipo de ídolo, imagem pintada, forjada ou esculpida, que Yahvé teu Deus te proibiu. Pois Yahvé, o teu Senhor, o Eterno, é Deus zeloso, é fogo consumidor. Assim, mesmo depois que tiverdes vivido muitos anos na terra de Canaã, quando fordes idosos e tiverdes muitos filhos e netos, e vos corromperdes agindo de forma contrária às ordens do Senhor, fazendo ídolos de qualquer tipo e praticando o que é mal diante dos olhos de Yahvé teu Deus, de modo a provocar a sua ira. Invoco a partir desse momento o céu e a terra como testemunhas contra vós, porquanto havereis de ser depressa e completamente eliminados da face da terra, da qual ides tomar posse em breve ao atravessardes o Jordão. Não prolongareis vossos dias sobre a nova terra, pois sereis totalmente aniquilados. Yahvé vos dispersará entre todos os povos e restará de vós apenas um pequeno número de pessoas no meio das muitas e grandes nações para onde o Senhor vos tiver conduzido. Lá servireis a deuses feitos por mãos humanas, de madeira e de pedra, que não têm qualquer capacidade, não podem ver ou ouvir, comer ou sentir os aromas. De lá irás procurar Yahvé teu Deus e o encontrarás, se o buscardes com todo o teu coração e com toda a tua alma. Assim, quando estiverdes sofrendo e todas as aflições caírem sobre vós, então no futuro, ao final dos tempos, voltareis para o Senhor, o teu Deus, e obedecereis à sua palavra. Pois Yahvé teu Senhor é Deus misericordioso, ele não os abandonará, nem os destruirá, nem desprezará a aliança que com juramento firmou com os vossos pais. Questiona, pois, os tempos passados que te precederam, ó Israel, desde o dia em que Deus criou o ser humano sobre a terra, de um lado ao outro do céu, se já aconteceu algo tão grandioso ou já se ouviu algo semelhante. Existe um povo que tenha ouvido a voz do Deus vivo falando no meio do fogo, como tu a ouviste, e que tenha permanecido vivo? Ou um Deus que tenha vindo para tomar para si uma nação do meio de outra nação, com provas, sinais, prodígios, obras maravilhosas e grandes batalhas, com mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis e magníficos, conforme tudo o que Yahvé, o Senhor teu Deus, realizou no Egito em vosso favor, diante dos vossos olhos? Foi a ti, Israel, que ele mostrou tudo isso, para que soubesses que Yahvé é Deus, o único, e além dele não existe nenhum outro. Do céu ele fez com que ouvisses a sua voz, para te disciplinar. Na terra ele te levou a contemplar o seu grande poder nas chamas, e ouviste claramente as suas palavras vindas do meio do fogo. E porque ele muito amou a teus pais, e depois deles escolheu a tua descendência, ele próprio te fez sair do Egito por meio de sua excelsa presença e de seu magnífico poder. Expulsou nações maiores e mais fortes de diante de ti, com o propósito de fazer-te adentrar e tomar posse como herança da terra que fora deles, como hoje se verifica. Portanto, reconhece neste dia e reflete em teu coração: Yahvé é o único Deus, tanto nos mais altos céus como cá embaixo na terra. Não há nenhum outro. Obedeça, pois, os seus preceitos e mandamentos que eu hoje te ordeno, a fim de que tudo corra bem a ti e aos teus filhos muito depois de ti, e para que prolongues teus dias sobre a terra que o Eterno teu Deus te concede para todo sempre. E Moisés separou 3 cidades no outro lado do Jordão, na parte leste, para onde poderia fugir e se abrigar quem houvesse matado uma pessoa por acidente sem querer ou intenção deliberada de matar.
Nesse caso, o homicida perseguido poderia salvar a própria vida refugiando-se em uma daquelas cidades. Sendo assim, as cidades escolhidas foram Bezer, no planalto do deserto, destinada à tribo de Ruben, a cidade de Ramote para a tribo de Gade e Gola, em Bazã, para a tribo de Manassés. Esta, portanto, é a Torá, a lei que Moisés apresentou a todos os filhos de Israel. Esses são os mandamentos, preceitos, doutrinas e ordens que Moisés transmitiu como leis para os israelitas quando saíram do Egito. Estavam, pois, do outro lado do Jordão, no vale fronteiro a Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a qual Moisés e os filhos de Israel derrotaram quando deixaram o Egito. Eles tomaram posse da terra dele e também conquistaram as terras de Og, rei de Bazã, os 2 reis amorreus que habitavam a leste do Jordão. Estas terras estendiam-se desde Aroer, na margem do ribeiro de Armon, até o monte Sion, isto é, Hermon. Incluía toda a região da planície, a Arabá, no lado oriental do Jordão até o Mar Morto, abaixo das vertentes da colina, as encostas do monte Pisga, no leste.